Então agora que a gente deu uma olhadinha nessa tabela, vamos matar essa questão. Primeira coisa que a gente tem que ver aqui, qual é a capacidade de um CD? Me ajuda aí, qual é a capacidade? 700 megabytes, vamos botar 700 porque aquele overburn ali da 30, 50 a gente não costuma recomendar. Então capacidade do CD, 700 mega. Agora repara o seguinte, aqui minha informação está medida em bytes, aqui o CD está medido em mega. Bom, vamos relembrar como é que isso funciona na física, né? Na física diz assim, um trem vem a não sei quantos quilômetros por hora e uma pessoa vem caminhando a não sei quantos metros por segundo. Na física pede que a gente coloque na mesma unidade, né? Aqui é a mesma coisa. Ou eu passo o meu arquivo para mega, ou eu passo o CD para byte. Bom, eu vou passar o meu arquivo para mega, porque eu não vou dizer, eu vou fazer uma viagem daqui a Curitiba, tem 300 bilhões de milímetros. Se a gente fosse uma formiguinha, né, talvez a gente medisse assim a distância. Não, a gente vai dizer, eu vou fazer uma viagem de 300 quilômetros. Então, como é que ficaria essa questão? Ficaria assim, para entender isso, eu faço uma linha que nem faz a escala métrica. E começamos lá, ó, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte. Agora, o que a gente tem que lembrar? Toda vez que eu for me deslocar aqui da minha esquerda para a minha direita, eu vou dividir por 1024. Então, toda vez que eu for me deslocar trocando de unidade nesse sentido, eu vou dividindo por 1024. Agora, quando eu for me deslocar no sentido da direita para a esquerda, bom, aí eu vou multiplicar por 1024. Cada troca de unidade multiplicando por 1024. Perfeito? Só lembrar o seguinte, quando a gente calcula por 1024, a gente calcula o valor real da informação. Quando a gente faz por 1000, e é aceitável fazer por 1000, não é que é o real, mas é o aproximado. Na maioria das provas de concurso, pede o real. Certo? Mas é bom a gente ter sempre aquela noção do aproximado, porque é uma maneira rápida de matar a questão, certo? Então olha bem, o que está dizendo aqui, ó? Que o meu arquivo tem 350 milhões de bytes aqui, ó, e eu quero chegar em megabytes, que é aqui. Então eu vou ter que fazer duas divisões, perfeito? Então vamos lá. Primeira divisão, ó, 350 milhões de bytes, divido por 1000. Por que eu estou fazendo por 1000? Para ir mais rapidinho. Então, o meu arquivo vai dar 350 agora, já trocando de unidade, 350 mil kilobytes, está lá. Agora não estou indo no ponto que quero, preciso fazer mais uma divisão. Beleza. Fiz outra divisão por 1000, então meu arquivo de 350 milhões de bytes, agora, né, de 350 mil kilobytes, agora vai sendo dividido por 1000, dá 350 megabytes. Então, tudo bem, entendo que agora o meu arquivo tem 350 megabytes e ele caberia no nosso CD. Caberiam até 2 desses arquivos. E se nós quiséssemos, por exemplo, fazer a conversão para gigabyte? Bom, mais uma divisão por 1000. Então, em gigabytes, esse arquivo daria 0,35 gigabytes. Só quero lembrar que eu fiz pelo valor aproximado, mas que na maioria das provas pede um valor real. Perfeito? Isso aqui foi só para o entendimento. Paulo, então quer dizer que toda vez que cair questões assim, eu vou ter que fazer essa linha, eu vou ter que ver todo o esquema? Não, agora eu vou dar um atalho para isso. Como é que funciona? Olha bem. Funciona assim, ó. Associe a palavra mega a milhão. Mega Sena. O que é a Mega Sena? São os 6 números milionários. Mega promoção do Faustão. O que é a mega promoção do Faustão? O Faustão vai dar mais de 1 milhão em prêmios. Eu precisaria ter feito todo esse cálculo? Não. Quando falou 350 milhões de bytes, eu já poderia ter dito 350 megabytes. Claro que eu estou falando de valor aproximado. O real daria um pouquinho menos, porque é por 1024 a divisão. Perfeito? Bom, se mega é milhão, agora ficou fácil, ó. Giga só pode ser bilhão, né? E o tera? Trilhão. E o quilo? O milhar. Por exemplo, imagina vocês chegarem lá naquele supermercado da Beira-Mar Norte e pedirem 3.000 gramas de açúcar. Imagina que bacana, 3.000 gramas. Não, você não pediu o quê? 3 quilos. Então o que é o quilo? É o milhar. Um arquivo com 3.000 bytes, eu posso dizer, arredondando, que o arquivo tem 3 kilobytes. 3.000 bytes, 3.000 kilobytes. Perfeito?
Então o quilo é o milhar, o mega é o milhão, o giga é o bilhão e o tera é o trilhão. Claro que isso aproximadamente, valor nominal. Perfeito? Então, brincadeiras à parte, estamos alfabetizados? Essa é a alfabetização. Vocês andaram baixando algum arquivo da internet nessa semana aí, durante esses dias? Não? Nenhuma apostila, nenhuma aula, nada? Então, que tamanho é esse arquivo? Que tamanho foi o arquivo? Tem que observar isso aí em prova é pedido. Porque, olha bem agora, ó. Estou aqui com o Explorer aberto. Ó. Não estou? Então vamos abrir o Explorer. E vou lá na unidade de... Repara o seguinte, ó, que toda a informação é medida em byte, kilobyte e megabyte. Então, em provas de concurso é muito comum eles perguntarem se esse conjunto de arquivos poderia ser enviado por e-mail. Esse conjunto de arquivos, que temos aqui 13 arquivos, dá 35 megabytes, isso poderia ser enviado por e-mail. Não poderia, né? Poderia? Não. Porque no e-mail só pode ir até 25 megabytes. Qualquer e-mail. Qualquer e-mail, não é ilimitado. Se quer transferir arquivos maiores, aí tem que usar um outro processo, um outro protocolo. Perfeito? Então, é importante isso, claro, porque quantos arquivos a gente cria por dia? Ele. E quantas vezes a gente envia arquivos por e-mail, e às vezes a gente está enviando e não vai, bom, mas o que está vendo? Por que não está indo no meu arquivo? Primeira coisa que eu tenho que ver, o tamanho do arquivo, a mensagem comporta isso. Perfeito? Vamos adiante? Então, fazer uns exercícios para nós dar uma fixada. Então, 30 segundinhos aí para vocês matarem essa questão. E aí? Já chegaram a alguma... Não puxaram nem uma caneta, nada para fazer, nem um lápis, nada? Querem matar assim de cabeça? É isso aí, vamos ver. Isso aí, que bom, que bom, que bom. Mais alguém achou alguma outra letra? Querem mais um tempinho para resolver? Não, só que essa não teve margem para discussão. Eu só botei questões aqui que elas não têm muita, vamos deixar dúvida. Podemos? Então, vamos dizer assim, ó. João tem uma coleção de aproximadamente 4.500 fotos, com tamanho médio de 1.500 kilobytes por foto. Para armazenar seu acervo, João pretende adquirir um pendrive gastando o mínimo necessário. Ou seja, o João quer comprar o pendrive menor possível. Ele não quer comprar um pendrive maior do que o necessário. Nesse caso, a capacidade de armazenagem do pendrive que João deve comprar é de... Bom, olha bem. Vamos lá. 4.500 fotos, com tamanho médio de 1.500, né? Então tem que fazer uma multiplicaçãozinha aqui, ó. 4.500 fotos multiplicando por 1.500 kilobytes. Isso dá 6.750.000 kilobytes. Bom, mas passando de quilo para mega, eu vou dividir por 1.000, então vou matar aqui os 3 zeros na divisão por 1.000 e passo já para mega. Então tem 6,75 megabytes. Que passando para giga dá, dividindo de novo por 1.000, 6,75. Ok? Agora, poderia ter simplificado um pouquinho, né? Como? Já transformando o arquivo de quilo para mega. Olha bem como ficaria mais fácil, ó. Transforma isso aqui. Para que eu vou multiplicar tanto zero assim? Já transformei, ó. Cada arquivo tem, passando de quilo para mega, né? De 1.500 kilobytes para mega, dá 1,5. Então, multipliquei 1,5 por 1.500. O que deu 6.750. Já matei uma etapa. O que dá aproximadamente 6,75. Então, beleza, respondendo a nossa questão, realmente, letra D. Esse é o menor pendrive que ele vai precisar comprar. Ok? Vamos adiante? Mais uma aí para fixar? Mais 30 segundos aí para... Esse é o tipo de questão que tem que dar uma olhadinha naquela tabela, né? Eu vou dar uma... Para essa eu vou dar uma... Ó. Só para dar uma rememorada. Eu sei que hoje é a primeira aula. Ficou mais fácil, né?
Então o que acontece? Adquirir um disco magnético externo de 1 terabyte significa dizer que a capacidade nominal, o que é o nominal? É o aproximado, não está pedindo real, o nominal é o nominal de armazenamento aumentará em, bom, olha bem, 1 terabyte, aí eu vou lá naquela minha tabela, 1 terabyte é 1024 gigabytes, é 1024 elevado na 4, é 2 elevado na 40 e 10 elevado na 12. Bom, muito bem, então o que ele está pedindo lá? 1024 elevado na 4, beleza, 1024 elevado na 4 e 2 na 40, letra D. Ok? Tranquilinha essa, né? A unidade mais simples de armazenamento de informação em um computador. A mais simples é o bit. Olha bem, a mais simples é o bit. Um bit, outro bit, outro bit. Ele não está dizendo a informação completa. Então, o bit, ele não está se referindo ao byte. Tá? Isso é para fixar. Quando fala mais simples é sempre o bit. E essa também, a unidade de medida 1 megabyte representa uma capacidade nominal de armazenar. Então, de novo, né, vamos recorrer àquela nossa tabelinha lá. Então, 1 megabyte. Agora, bom, vou lá no mega. O mega aqui é 2 na 20, e 10 na 4, e 2 na 20. Certo? Oi? 10 na 6, na 0, na 3, na 6. Ok? Então, 2 na 20 caracteres. Lembra que para cada caractere, 1 byte. Só para dar um exemplo, Paulo, mas quando eu vou lá no Word, digito um texto, mesmo com o arquivo vazio, antes de eu digitar o texto, o arquivo já é maior do que 10 kilobytes. Já repararam isso? Olha bem. Vou lá no Word, mesmo que eu não digite nada, o arquivo do Word já dá mais do que deu esse aqui. É porque no bloco de notas, o bloco de notas não guarda formatação, ele guarda só o texto. No Word, quando a gente está armazenando o nosso arquivo, não está guardando só o texto, está guardando o tipo de fonte que eu estou usando, a cor da fonte, as margens, o tipo de papel que eu estou usando. Então, tudo isso agrega informação ao arquivo, então os arquivos do Word, mesmo que em branco, dão sempre um tamanho maior. Perfeito? Mas aqui no bloco de notas não tem nada disso, aqui ele só armazena o texto. Por isso que eu usei o bloco de notas como exemplo. Se vocês forem praticar em casa, usem o bloco de notas. Vamos adiante? Bom, com isso, então, essa brincadeira, né, de alfabetização, a gente encerra aqui. É uma brincadeira, mas é porque a maioria dos meus alunos não tem noção do que é bit, byte, megabyte. Agora, só um comentário. Existem outros 2 sistemas numéricos que o computador trabalha. O computador não trabalha só com o sistema binário. O computador também trabalha com o sistema octal e hexadecimal. Eu coloquei isso aqui mais para fim de esclarecimento, mas não cai em prova. Pelo menos não para esse tipo de prova que vocês estão buscando, não para esse cargo. Perfeito? Agora, gente, a gente começa a entrar na parte do hardware. Então, para posicionar todo mundo, eu vou pedir que vocês vão lá na apostila, na página 5, não se percam aí, vão me acompanhando, o pessoal que está em casa também, lá na página 5. Então, a gente vai entrar agora no hardware propriamente, na parte física do computador. Eu, particularmente, não gosto aí, né, mas tem aquelas piadas que sempre, parte física, aquilo que eu chuto, né, parte lógica, aquilo que a gente xinga. Né, tem sempre essa piadinha, tudo bem, não tem problema, né, uma piada meio já das antigas, mas o que acontece? Ela dá bem o sentido de que hardware é tudo que é tangível no sistema, toda a parte física. Vocês já viram os filmes americanos, loja de ferragem, como é que é a placa? Hardware, é a ferragem do computador. Então quando a gente fala hardware, a gente está falando das ferragens, toda a parte tangível. E como é que as organizadoras costumam pedir o hardware, de que maneira? Eles costumam organizar, a maneira que a organizadora costuma pedir, é essa maneira aqui. Ou seja, o que a gente entendeu de processamento eletrônico? A gente entendeu que no processamento eletrônico a gente dava entrada em dados, esses dados eram transformados e na saída a gente teria informação. Perfeito? Aqui o hardware é a mesma coisa, a gente vai ter unidades de entrada de dados. Vamos ter o processador que transforma os dados, só que o processador vai transformar esses dados com auxílio das memórias. Quais memórias? Aquelas que o computador tem que ter, que são as principais, a tal da RAM e da ROM. Depois a memória intermediária, que é o cache, e as memórias auxiliares, as memórias secundárias, que são os discos. Então ele vai processar com o auxílio dessas memórias e depois vai nos dar a informação já processada em algum dispositivo de saída. Perfeito? Então qualquer dispositivo de hardware, ele tem que encaixar aqui.
qualquer um. Ah, a minha impressora, onde é que entra? Dispositivo de saída. Ah, o teclado, onde é que entra? Dispositivo de entrada. Ah, o monitor, onde é que entra? Dispositivo de saída. Ah, a memória RAM, onde é que entra? Memória principal. Qualquer dispositivo de hardware vai encaixar aí. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver aqui, ó, quais são os principais dispositivos de entrada? Quais são as principais maneiras que a gente pode dar entrada nos dados? As principais maneiras são, primeira maneira, a principal maneira, teclado. Principal dispositivo de entrada de dados, o teclado. Agora, mouse, também é outro dispositivo de entrada de dados. Esse é muito utilizado em ambientes gráficos, né? Então, onde tudo é representado por ícones. Scanner, aqueles dispositivos que fazem a digitalização de fotos e documentos. A webcam, né? Captura a nossa imagem, captura a imagem. O leitor óptico faz a leitura de código de barra. Leitores biométricos fazem a leitura, nos identificam pela íris, pela face, pela digital. As leitoras de cartão magnético, quando a gente chega no banco e passa lá o nosso cartão no banco, está sendo lido aonde? Numa leitora de cartão. E os microfones. Então, aqui alguns dispositivos de entrada de dados. Existem muitos outros dispositivos. Aqui estou citando alguns. Perfeito? Agora, alguns de saída. Específicos só de saída. Monitor, só sai. Impressora, só sai. Paulo, mas eu tenho em casa uma multifuncional, que é scanner e impressora. Bom, aí a gente vai classificar como dispositivo híbrido, porque ele é entrada e saída. Mas só impressora é saída, só scanner é entrada. Depois o projetor multimídia, a gente está usando aqui o Datashow, só saída. Caixas de som, só saída. Mas existem alguns dispositivos que são chamados de híbridos ou mistos. Quais? As adaptadoras de rede, as placas de rede. Quer dizer, eu posso receber os dados pela rede ou eu posso enviar pela rede de computadores. Então, é um dispositivo de entrada e saída. As multifuncionais, que são impressora e scanner. Os monitores touchscreen, sensíveis ao toque. Então, além de funcionar como monitor, também funciona como teclado e mouse. Os modems, que são também dispositivos que permitem comunicar com o nosso computador pela linha telefônica. Então, ele pode receber os dados ou enviar os dados. E o pendrive. Também posso, então, armazenar os dados no pendrive ou ler os dados que estão no pendrive. Então, em provas de concurso, é muito comum cair a questão: quais os dispositivos abaixo são específicos de entrada, quais dispositivos abaixo são específicos de saída. Então, sempre analisem qual é a função daquele dispositivo, daquele equipamento. Ok? Acho que eu tenho uma questãozinha lá no final do nosso material. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, se eu consigo chegar lá no final. Vamos fazer, daqui a pouquinho a gente faz isso aqui. Tá? Já vamos fazer essas questões. Já volto aqui e faço elas. É porque para resolver algumas questões ali, seria bom a gente completar mais alguns conhecimentos. Então, beleza, ok? Eu sempre recomendo uma coisa, gente. Vocês têm a ferramenta, o computador na mão. Provavelmente vocês devem ter pelo menos uns 2 computadores. Provavelmente. Só no bolso de vocês deve ter um. O smartphone é um computador? É, né? Então, beleza. O smartphone tem dispositivos de entrada? Tem dispositivos de saída? Tem dispositivos mistos? Híbridos? Então tá. Então já começamos a entender. Tem lá monitor, touch, então é misto. Tem lá umas caixinhas de som para a gente ouvir? Tem, é só saída. Tem um microfone? Tem, entrada. Mesma coisa. Perfeito? Isso qualquer computador. Bom, agora a gente vai olha bem, a gente agora está mergulhando no hardware, na parte física do computador. E a primeira coisa que a gente vai entender no hardware é o gabinete. O gabinete nada mais é do que uma caixa, que pode ser metálica ou está vindo de acrílico, para organizar as peças. É essa caixa aqui, ó. Isso é o gabinete. O gabinete nunca é pedido em prova. Tá? Mas por que é importante lembrar do gabinete? Porque tudo que está dentro do gabinete, a gente considera o computador. E tudo que está fora do gabinete, a gente considera periférico. Por exemplo, placa-mãe, está lá embaixo, ó, de tudo isso aqui. Então, faz parte do computador. Agora, o teclado, o monitor, o mouse, tudo isso a gente considera como periférico. A webcam está fora, periférico. Perfeito? O que a gente vai encontrar dentro desse gabinete, então? Nós vamos encontrar a placa mais importante do computador, que até botei pontilhada aqui, ó, é a tal da placa-mãe. Essa é a placa mais importante, porque tudo vai conectado a essa placa. Depois, vamos encontrar disco rígido. Vamos ter lá as leitoras de CD, as gravadoras de CD, DVD e Blu-ray. Lá na placa-mãe a gente vai encontrar a memória RAM. Vamos encontrar a fonte que alimenta o nosso computador de energia. Vamos encontrar depois as portas que ficam aqui atrás, para conectar o USB, para conectar a impressora, para conectar o monitor, teclado, mouse. Então essas são as portas. A placa de vídeo, a adaptadora de vídeo, o processador, tudo isso a gente vai encontrar dentro desse gabinete.
Esse gabinete que eu estou mostrando aqui é o gabinete em forma de torre, o mini torre. Também tem aqueles gabinetes que ficam deitados e o monitor vai em cima. Aquele é o tal do desktop. Ok? Bom, então agora nós vamos tratar de cada um desses componentes e falar do funcionamento, para que eles e a relação com os outros componentes. E a primeira peça, o primeiro componente do hardware que a gente começa estudando é a placa-mãe. Pessoal, pergunto, existe algo mais importante que mãe? Tem? Então no computador tem alguma placa mais importante que a placa-mãe? Não. Por quê? Porque tudo vai conectado a essa placa-mãe. Absolutamente tudo que a gente vai conectar vai ser conectado aqui. Aqui ela está sem nada. Por exemplo, o processador, a CPU, vem com o computador, vem com a placa-mãe? Não. A CPU a gente vai conectar aqui numa socket, ó, aqui nessa socket. Aqui que vai o processador. A memória RAM, vem com o computador, vem com a placa-mãe? Não. A memória RAM a gente vai conectar nesse slot. A placa de vídeo a gente vai conectar nesse slot. E a placa de rede, a placa de som, todas nesses slots. E o teclado, o mouse, a impressora nas portas. Então o que acontece? A placa-mãe é a placa mais importante porque todos os dados circulam pela placa-mãe. Tudo vai conectado a ela. Se fosse um automóvel, ela seria o chassi do automóvel. Tudo vai em cima do chassi. Dá para ter um automóvel sem chassi? Não, né? Então o que acontece? Essa é a placa mais importante. Agora, o que tem que guardar? Que essa placa tem 2 chips que controlam tudo que eu vier conectar nelas. Então aqui os 2 chips, ó. Um é este e o outro é esse aqui, ó. Tá aqui e o outro tá aqui. Esses 2 chips são chamados de chipsets. E esses chipsets ganham o nome de pontes. Por quê? Porque a informação não fica neles, só passa por eles. Por exemplo, quando eu conecto o meu teclado, quem está controlando o teclado? Um desses chips, que é o chipset SUM. E o que acontece? A informação que eu digito tem que chegar até o processador que vai estar aqui. Então quem é que vai controlar todo esse fluxo de informação? Isso quem vai fazer são esses 2 chips. Então a placa-mãe é a placa mais importante, beleza? E dentro da placa-mãe, o que é o mais importante? Esses 2 chipsets. Por que é o mais importante? Porque eles controlam tudo. Bom, então o que a gente vai encontrar numa placa-mãe? Os encaixes, para conectar todos os componentes, slots, sockets e portas. Os barramentos, que são sinais digitais, que a gente vai tratar daqui a pouquinho. O chipset, os chipsets, que normalmente são 2. A memória ROM, que a gente vai trabalhar daqui a pouco, é a memória que inicializa. E a bateria. A bateria, deixa eu ver aqui, está aqui a bateria. Ó. É aquela pilha, tipo uma bateria mesmo de relógio, uma pilha de relógio, que é para manter a data e a memória ROM do teu sistema, tá? o BIOS. Então vamos lá, o chipset, normalmente são 2, normalmente. Um é chamado de ponte sul e o outro chamado de ponte norte. Em inglês fica North Bridge e South Bridge. O que acontece? Paulo, tem que saber o que cada um desses chipsets fazem? É bom saber. Então eu fiz um esqueminha aqui, ó. Funciona assim. Quando você conecta lá o processador, os dados têm que chegar até o processador, né? Quem controla esse fluxo de dados? Quem é a ponte que faz chegar os dados até o processador? A ponte norte, o chipset norte, North Bridge. Além disso, nós vamos ter a memória RAM. A memória RAM é que vai alimentar a CPU de dados. Então, os dados para sair da memória RAM e chegar até a CPU, passa pela ponte norte. É a ponte norte, o chipset norte que está controlando. Além disso, a placa de vídeo, as placas de vídeo, os barramentos para vídeo, quem é que está controlando? A ponte norte. E o que faz a ponte sul? Bom, a ponte sul, ou seja, o South Bridge, ele vai controlar todos os outros componentes. Por exemplo, quando eu conecto teclado, mouse, impressora lá pelo barramento USB, quem está controlando? Ponte sul. Quando eu conecto o meu HD no barramento SATA, quem está controlando? Ponte sul. Assim como lá os barramentos PCI para a placa de rede, ponte sul. Perfeito? Então a ponte norte controla o quê? O processador, memória RAM e a placa de vídeo. E a ponte sul, basicamente todo o resto. Ou seja, aquilo que eu digito no teclado, passa pela ponte sul, quer dizer o chipset sul manda para o norte e chega até o processador para ser processado. Perfeito? Então indo adiante. Voltando aqui alguns passos para vocês não se perderem. A placa-mãe é a placa mais importante do computador. Por quê? Porque tudo vai conectado a ela, todos os componentes. E esses componentes são controlados por quem? Por esses 2 chips aqui. Esse é o chipset norte, então ele está controlando o processador, memória RAM e placa de vídeo. E esse chipset sul está controlando o quê? As impressoras, o teclado, o mouse, a placa de rede, a placa de som, tudo que eu vou conectar nesses barramentos PCI. Perfeito? O disco rígido, a gravadora de CD, DVD, tudo isso está sendo controlado pela ponte sul.
Ok? Estão me acompanhando? Apostila, página, chipset, página 6. Ok? Estamos juntos? Agora vamos tratar um pouquinho do processador da CPU. Lembra o seguinte, ó, pessoal, muitos dizem assim, ó, olha bem, vou voltar até algumas imagens aqui, ó. É muito comum escutar essa expressão, ó. O cara leva todo o gabinete para o técnico e diz assim, levei minha CPU para arrumar. Tá certo? Não, né? Levou tudo. Levou o computador. Tudo que está aqui dentro a gente chama de computador. Porque a CPU, ou seja, o processador, é só o que está embaixo desse ventilador aqui, ó. É o processador mesmo, é uma pecinha desse disco que a gente vai ver agora. Então, se eu disser que eu levei só a CPU, significa que eu tirei esse ventilador aqui, o cooler, peguei o processador que está embaixo e levei só o processador para arrumar. O processador hoje em dia não tem conserto, então bobagem dizer isso. Então diga lá, levei meu computador para conserto, para o técnico, não só a CPU. Porque o que é a CPU propriamente? Então a CPU, agora voltando, aqui ó. A CPU é esse chipzinho de silício, que só dá impulso elétrico, fica entre 0 e 1 oscilando. Então, isso é a CPU, que vai conectada num soquete da placa-mãe. Não vem com a placa-mãe. Primeiro a gente compra a placa-mãe, depois o processador. O computador, a tecnologia do computador não é determinada pelo processador, e sim pela placa-mãe. Por quê? Porque esse processador aqui, ele tem que trabalhar na mesma velocidade do chipset da placa-mãe. Então é a placa-mãe que determina a tecnologia do computador, não é o chipset, não é o processador. Que fique claro isso. Olha bem, vamos de novo, eu vou voltar naquela imagem anterior, ó. O que acontece? O processador que vai encaixado nessa soquete, ele tem que trabalhar na mesma velocidade desse chipset. E então quem determina a tecnologia do computador não é o processador, e sim é o chipset da placa-mãe. Por isso que sempre que a gente vai comprar um computador, a gente tem que perguntar para o vendedor, qual é o chipset da placa-mãe? Essa é a pergunta que tem que ser feita. É o que torna, exatamente. Por que tem que usar? Você tocou num ponto bem certinho. O que acontece? Por que tem computadores sendo vendidos por R$1.000, R$800 no notebook, a gente encontra às vezes, e computadores parecem com a mesma configuração, aparentemente com a mesma configuração, está R$3.000. O que muda? A placa-mãe, o chipset, já começa por aí. O mesmo fabricante da placa-mãe fabrica uma placa que tem um chipset mais potente, mais poderoso, mais caro, e um chipset mais simples um pouco para públicos, para mercados de consumidores diferentes. Certo? Falo em processador, mas é que não, tudo começa pelo, eu não quero falar de marcas aqui, mas existem algumas marcas que é bem comum, não quero citar, mas você comprar o computador, dali 1 ano para de funcionar o barramento USB. Já tiveram computadores assim, que não lê mais USB? É o chipset aqui que queimou o barramento, aqui ó. Não é a porta lá que queimou, é aqui o chipset, que não lê mais USB. Aí só trocando a placa. E trocar a placa, troca o processador, quer dizer, troca todo o computador. Não dá para trocar, inclusive você comentou uma coisa interessante, que ó, ele é very large escalation of integration, quer dizer, ele é um alto grau de integração com a placa-mãe, ele vem com a placa-mãe. O chipset é uma das coisas que vem. Sim, é medido exatamente. Quando a gente compra, que eu não botei o manual, né, mas quando a gente compra, por exemplo, esse modelo aqui dessa placa, essa placa, esse chipset aqui dessa placa aceita determinados processadores. Então, quando você compra a placa, lembra que computador é que nem automóvel. Hoje, foi-se o tempo que a Ford, lá do Henry Ford, fabricava todas as peças. Isso era no começo lá de 1900 que a Ford fabricava tudo. Como é que é hoje as montadoras? Uma empresa fabrica o farol, outra fabrica o banco, outra, a mesma coisa o computador. Uma fabrica a placa-mãe, outra fabrica o processador, a outra fabrica a memória. E a Dell, a Positivo, a Acer, compram esses componentes, montam e botam lá o nome deles. Nós poderíamos criar o nosso próprio computador, montar o nosso próprio computador. Elas são montadores, a Dell é uma montadora. Tá? Bom, então o que acontece? Quando vai montar o computador, primeira coisa, a placa-mãe. E essa placa aqui aceita determinados processadores. Então vai estar lá no manual da placa que vai dizer, olha, essa placa aqui, digamos, aceita lá o processador Core 3, Core 5 e Core 7. Ou Core 5, Core 7. Então se você tentar colocar um outro processador que não seja um modelo compatível, não vai dar. Porque o processador tem que trabalhar na mesma velocidade desse chip. Perfeito? Então, se tiver um processador muito bom, diretamente a placa-mãe é boa.
Exatamente. A placa-mãe tem que ser compatível com ela. Exatamente. E o computador a gente começa a montar pela placa-mãe. Porque o processador que vai trabalhar aqui tem que ser compatível com essa placa. Então, por isso que eu digo, quando vai comprar o computador, a pergunta que tem que fazer para o vendedor, qual é o chipset da placa? E antes de comprar, vai lá, pega aquele numerzinho, vão te dar, né? Provavelmente o vendedor vai te dizer, o modelo aqui, esse é o MV. Deixa eu ver se eu até botei aqui o modelo dessa. Mas aqui tá o modelo, tá aqui, ó. 7, vai te dar esse modelinho aqui, ó. Aí você vai pegar esse número do chipset e vai jogar lá na internet. E outros compradores, outros compradores já compraram essa placa e vão dizer, olha, uma placa-mãe boa, chipset bom, ou vão dizer, um chipset lento, dá problema, começa a queimar. Então, é por aí que a gente monta. Não adianta ter um processador também muito bom, se o chipset não é... Exatamente, não adianta. Exato. É que eu já... Em Hertz, aqui tudo é Hertz, a gente vai ver daqui a pouquinho, vamos chegar lá. Beleza? A gente só está entendendo a relação. Então, primeira coisa, a placa-mãe. Por quê? Porque baseado na placa-mãe é que a gente vai colocar o nosso processador, a CPU, certo? Bom, o que a gente tem que entender? Que dentro desse processador, aqui dentro dessa CPU, basicamente tem alguns componentes, que é a ULA, a unidade lógica aritmética, unidade de controle, os registradores, o decodificador de instruções, clock e os barramentos. Tudo isso está dentro desse processador, certo? Que é uma pecinha de silício que só dá impulso elétrico. Aqui eu coloquei um processador da Intel, já de 4ª geração, quer dizer, um dos mais modernos. Esse processador deve estar custando em torno de uns R$400, 400, 500 reais esse processador, que é o Core i7. É um dos mais modernos que tem no momento. Então, olha só, o que acontece? Tudo isso, a ULA, a unidade lógica aritmética, os registradores, a unidade de controle, o decodificador de instruções e o clock, tudo isso está no núcleo da CPU. E o núcleo é chamado de core. O que está acontecendo com os processadores hoje? Estão vindo com mais de um núcleo, mais de um core. Então, quando fala em dual core, quad core, está falando em processadores com 2 núcleos, com 4 núcleos. Perfeito? O que acontece? O que é a tal da ULA? A unidade lógica aritmética que está lá dentro do processador, do núcleo. Bom, é a parte que é responsável pelos cálculos lógicos e aritméticos. E a unidade de controle? Bom, a unidade de controle sincroniza o processador com os outros componentes, ou seja, vai sincronizar lá com o chipset. E os registradores são pequenas unidades de memória, né, dentro da própria CPU. É a memória mais rápida que o computador tem. Mas é bem pouquinha. Quanto mais rápida, mais cara e menos vem. Então essa memória, os registradores, está dentro do próprio processador. Além disso, o que mais que a gente vai encontrar? O decodificador de instruções, que pode ser RISC ou CISC. Hoje em dia, isso aqui parou de ser pedido em provas de concurso. Tá? Mas é a parte que decodifica as instruções. E também o clock. O que é o clock? Vai definir a frequência do funcionamento do computador. Então é aqui que vai vir a velocidade, aqueles hertz. O que a gente tem que lembrar então? Que o processador, basicamente, aqui é a nossa CPU, ela vai ficar oscilando aqui entre zeros e uns. Aqui pega a informação, decodifica a informação, basicamente o que ela faz é isso aqui, ó. Isso aqui é o que ela faz, ó, é o tal do pipeline. Ó. Isso é o ciclo do clock. Isso aqui não cai em prova para vocês, não vai ser pedido. Só coloquei para... Enfim, primeira coisa, busca a instrução. Depois, decodifica a instrução. Depois, busca os dados. Depois, executa e entrega a informação. É isso que faz o processador. Cada ciclo desses aqui, ó, todo esse ciclo aqui, ó, é medido em hertz. Hoje, os processadores trabalham em velocidades de gigahertz. Então, o que é o giga para nós? Bilhão, né? Então, olha só, esse meu processador aqui, ó. Eu estou usando um computador, ó, processador fabricante Intel, modelo Celeron, velocidade, ó, 1.5 GHz. Quer dizer o que com isso? 1.5 bilhões de ciclos por segundo. Perfeito? 1.5 bilhões de ciclos por segundo. O que é o ciclo? Voltando. O ciclo é essa pipeline aqui, ó. Isso é o clock.
Não, ao processador. E esse processador tem que trabalhar na velocidade do chipset. Perfeito? Bom, então, rapidamente aqui, isso já foi pedido em provas, não acredito que... Teria que ser compatível com processadores de 1.5. Aí é um pouquinho diferente, porque aí vai entrar numa outra questão que eu não quero aprofundar, que eu acho que é desnecessário para vocês, mas a gente poderia aprofundar, né? Que é a questão, assim, ó, na verdade, não sei se vocês observaram aqui, ó, a velocidade que tem que ser compatível entre a CPU e a placa-mãe é determinada por esse barramento aqui, ó. É esse barramento, mas eu não quero aprofundar porque isso aqui não vai ser pedido, esse barramento. Mas na verdade não é aquela velocidade do processador em si, mas a velocidade desse barramento aqui. Aí então a placa-mãe vai aceitar processadores, né, que trabalhem na velocidade, a troca de dados numa determinada velocidade determinada por esse barramento, que é o FSB. Até fala isso depois, eu tenho aqui no slide, né, se vocês quiserem aprofundar, mas acho que não é o nosso foco, essa questãozinha desse barramento. Ó. Aqui, ó. O barramento front, side bus. Então essa é a velocidade que tem que ser compatível. Mas não é o caso aqui pra gente, a prova de vocês não vai ser muito técnica, tá? Não, por quê? Vai ter o técnico. Tem um técnico que é para isso. Agora, o que a gente tem que entender? As peças, os componentes e a relação entre esses componentes. Isso tem que saber. Isso qualquer usuário tem que saber. Quando vocês andam de automóvel, você sabe a relação do pedal da embreagem com a troca de marcha? Que relação que tem isso? Por que quando vocês querem trocar de marcha tem que pisar na embreagem? Sabem ou não? Não? Me lembro, nunca pegar carona com vocês, então... Claro, porque hoje em dia quando a gente faz uma aula vocês são novos aí, deveriam estar... Quando fizeram o curso lá de direção lá, né, o curso de condutores lá, não fizeram aula de mecânica, de primeiros socorros? Então, hoje em dia tem que saber. A mesma coisa aqui, olha bem, na prova, já vamos fazer um pequeno comentário sobre provas de concurso. A prova vai exigir usuários. Vocês são usuários ou são familiarizados? Usuário, sabe o que é bit, byte, kilobyte, sabe fazer todas essas transformações. Familiarizado, tem uma noção. Tem uma noção lá do que é um CD, um DVD, capacidade, mas não sabe na prática como é que é isso. Você já é assim que vai ser pedido na prova. É para usuários. Beleza? Vamos adiante? Só que, claro, como usuário tem algumas coisas que vocês não precisam saber, né, para a prova. Agora, se vocês quiserem aprofundar, eu vou deixar o material disponível. Então, vocês vão poder aprofundar e vocês podem tirar as dúvidas aqui comigo. Bom, só para lembrar uma questão aqui, ó, tá? O que acontece? Lembra o seguinte, ó, o decodificador é o que vai lá e busca as instruções, os dados. E esse decodificador, ele usa uma palavra, o tamanho dos dados que ele vai buscar. Se a palavra for 8 bits, olha como é pequenininha, de 8 em 8 bits que ele vai buscar os dados. Então, é lento, é o processo antigo. Depois veio 16 bits, que quer dizer, o processador, toda vez que ele tinha que buscar os dados lá na memória, ele buscava de 16 em 16 bits, ainda antigo. Depois vieram os processadores com 32 bits, que ainda existem muitos, né? Esse aqui que eu estou usando é 32 bits. Mas o mais moderno são os processadores com 64 bits. O que significa isso? Que ele troca dados com o chipset de 64 em 64 bits. Ou seja, isso é a palavra. Então, ó, ciclo, ó, o dado, processar a informação. Frequência medida em hertz. O ideal é ter a maior frequência, quer dizer, o maior número de hertz, com a maior palavra, com o maior número de bits. Então, o que seria bom eu comprar lá? Um processador quad-core, né, de 3 GHz, digamos, 64 bits. Perfeito? Então, para nós completarmos essa questão, aqui os principais fabricantes de processadores. Então a Intel a gente sabe que é uma das melhores, né? E ela começou lá com 8086, depois o 8088, depois vieram os 286, 386, 486, depois vem a linha Pentium, depois vieram os multiplicadores de núcleo, aí vieram os Core, a família Core. Então Pentium Dual Core, um núcleo multiplexado. Pentium Dual Core, 2 núcleos, ó, 2 unidades lógicas aritméticas, que é diferente de multiplexado. Aqui não é bem 2 núcleos. Depois os Quad Core, e aí depois entra a linha I. E 3, e 5 e 7. Já na 4ª geração, como a gente pode ver naquele processador. Também produz, ó, Celeron, que é um processador mais baratinho, muito usado em notebooks, em netbooks. Xenon, o Xenon é para servidores de rede. Os Atom, que são bastante usados nos netbooks.
e os netbooks e o Centrino. Aí é mais para notebooks. E do outro lado nós vamos ter a família AMD, é outro fabricante, que compete, são os que é o que compete com a Intel. O K6, depois o K7, esses aqui eram compatíveis com o Pentium. Depois veio o Duron, o Athlon, Sempron, o Athlon 64 bits e o Turion. Esses que são os modelos da AMD. Ok? Então o que a gente viu até agora? Do hardware. Placa-mãe. E o que vocês guardaram da placa-mãe? Chipset. Placa-mãe é a peça mais importante, o chipset. Mas lembra que lá a gente vai encontrar slots, sockets, as portas. Sempre é bom lembrar aquilo lá. Vamos falar agora um pouquinho sobre memórias. Como é que está a memória de vocês? Vocês têm memória ou tem vaga lembrança? O computador de vocês tem memória ou tem vaga lembrança? O meu lá está com vaga lembrança só das coisas. Então, olha só, memórias agora. Lembra que o processamento ocorre com auxílio das memórias. E tem duas memórias que são principais. Sem elas o computador não liga, não funciona. Quais são as principais? ROM e RAM. Agora, terá a memória intermediária. Por que intermediária? Porque vai ficar entre a memória RAM e o processador, e a CPU. Essa é o cache. E teremos as memórias auxiliares, as memórias secundárias. Quem são as secundárias? Aquelas que o computador não necessariamente tem que ter para funcionar, mas que é bom ter. Por exemplo, o HD. HD é memória secundária. Meu primeiro computador não tinha HD. Então, posso ter um computador sem HD? Posso. O que eu não posso ter um computador sem memória principal. Discos, CDs, DVDs, fitas, né, as fitas DAT, tudo isso é memória auxiliar. Então, vamos começar estudando as memórias principais. Já está no nosso intervalo aí, já deu o nosso sinal? Era 8h30? Então agora a gente faz um intervalinho e voltamos depois com o estudo das memórias. Obrigado por enquanto.